A cultura do movimento é abordada na educação física como critério organizador da área, trazendo discursos relacionados à aptidão física, motora e criativa, inerentes ao desenvolvimento humano. Diante desse conceito, surge a necessidade de buscar e ampliar as reflexões no que se diz respeito às relações estabelecidas entre o corpo do praticante, a natureza, a cultura, na qual o indivíduo está inserido. No esporte, o debate estabelecido entre corpo, natureza, cultura, surge a problemática na natureza biológica e as questões culturais envolvidas na escolha de gênero e sexo do atleta. Antigamente, atletas LGBT não eram declarados ou assumidos, pois eram vistos com maus olhos perante a sociedade, sendo então nas Olimpíadas de 2012, alguns participantes, em torno de 23, buscaram acabar com a homofobia, com o objetivo de resgatar a dignidade e conquistar o respeito e o espaço deles. A disparidade hormonal dentro de uma das categorias de gênero trazem grandes discussões e debates, pois a testosterona, conhecida como hormônio tipicamente masculino, também é produzido pelo corpo da mulher, porém em uma menor quantidade, bem menor, sendo responsável no homem por características típicas, como virilidade, crescimento de pelo, engrossamento de voz, entre outras características. Grandes questões enfrentadas por atletas transgêneros, atletas que sofrem por alterações biológicas do sistema endócrino, como hiperandrogenismo e intersexualidade. No âmbito olímpico, muitas entidades regulamentadoras do esporte assumiram posicionamento para a inclusão e defesa da identidade de gênero de vários atletas, dentre eles o próprio COI, o Comitê Olímpico Internacional, organização não governamental instituída para administrar e legislar sobre os Jogos, servindo também como entidade legal detentora dos direitos de autor, marcas registradas e outras propriedades relacionadas aos Jogos Olímpicos. Mudou diversas regras, passando a permitir e regulamentada a participação de atletas transgêneros nas Olimpíadas. A batalha pela conquista do seu espaço na comunidade transgênera gradativamente tem tomado amplitude diante da sociedade atual, onde a exclusão condicionada a esses indivíduos vem sendo duramente questionada e combatida, objetivando a inclusão em diferentes segmentos dos esportes, havendo uma crescente mobilização por parte da sociedade e dos atletas. A Burton, em 2003, diante da afirmação de que o sexo biológico carregado por um indivíduo traz consigo expectativas sobre o seu interesse e comportamento, defende que não há evidência direta que o correlacione o sexo ao gênero, se fazendo necessária a compreensão que o sujeito não necessita se adequar à identidade relacionada ao próprio sexo biológico. Na sociedade, onde a concepção padrão do papel considerado feminino e masculino, surge o questionamento daqueles que não se enquadram nesse modelo, buscando uma lógica e reconhecimento de condições, buscando a quebra de tabus relacionados à divisão social idealizada como normal e anormal no que diz respeito aos gêneros. Ainda não há um consenso sobre a questão de gênero dentro das competições esportivas, assim como pensam as discussões e opiniões sobre a legitimidade da participação dessas pessoas, bem como são questionáveis os critérios estabelecidos atualmente para definir a participação de homens e mulheres transexuais em equipes diferentes do próprio sexo biológico. Apesar de poucos estudos sobre o assunto, ainda sendo minoria, a discussão vem ganhando força e notoriedade, abrangendo cada vez mais patamares que auxiliarão a desmistificação dessa dúvida relacionada às vantagens e desvantagens relacionada ao desempenho de cada competidor. Uma vez que a pesquisa já é realizada a ponto que, após a terapia hormonal, os competidores trans tornam-se semelhantes aos seus adversários cisgêneros,
mesmo tendo seus desenvolvimentos musculares, ósseos e capacidades pulmonar pautado sobre o alto índice da testosterona. Já o argumento que embasa a defesa da participação de atletas transgêneros dentro do esporte se dinamizam para duas esferas. Primeiro, o de desmentir a crença social de que os indivíduos do sexo masculino são melhores do que os atletas do sexo feminino. E segundo, ressaltando a importância de uma análise proposital, na busca de soluções para a inclusão desses indivíduos, evitando sua exclusão no espaço esportivo, seja ele profissional ou amador. Política de gênero no esporte. A bandeira. A bandeira apresenta 5 faixas, 2 azuis, 2 rosas e uma branca. As azuis representam os meninos, a rosa representa as meninas e a branca para pessoas binárias, ou seja, quem não quer ser inserido como um gênero. Transgêneros. Transgêneros são pessoas que têm identidade de gênero, o que significa pessoas que nascem com um sexo e, por determinação própria, passam a viver como o sexo oposto. E na sociedade, atualmente, as pessoas estão conseguindo a aceitação gradativamente, por se tratar de algo novo, que aos poucos estão percebendo os direitos de um olhar de igualdade. Transgêneros no esporte. No esporte, se trata de uma aceitação que fica batida para a parte organizadora, pois mesmo sabendo que eles vivem no meio da sociedade, ainda assim ficam em dúvidas quanto ao comportamento em uma competição. Como podemos ver aqui, olhando assim, trata-se de pessoas, atletas normais. Associação Internacional de Federações de Atletismo. Entendemos que a terapia hormonal que é feita em mulheres, ela pode causar um condicionamento muscular, onde a mulher, por ser do sexo feminino, pode passar a ser mais resistente e pode se tornar-se mais, se sobressair mais sobre os atletas cisgêneros. E o posicionamento do COI, entende-se que numa cirurgia que é feita a cirurgia de mudança de sexo, muitas pessoas acham que mudando o sexo pode ter mais, como que eu vou dizer, mais aceitação, assim, numa competição, mas não é necessário mudança de sexo para se conseguir alguma coisa a respeito. Vivemos em uma sociedade preconceituosa, estando longe da aceitação e acolhimento das pessoas, por livre escolha e opção por ter trocado no caso de gênero. Então, hoje em dia, o sonho da igualdade, ele só cresce no terreno do respeito pelas diferenças. Atletas LGBT. Então, conforme a nossa pesquisa, eu vou colocar o relato de alguns atletas que a gente encontrou no trabalho, como, por exemplo, o brasileiro Diego Hipólito, medalhista. Quando ele se assumiu, conforme a fonte que nós conseguimos em 2019, LGBT, algumas pessoas riam dele e outras diziam que ele já sabia. Então, para ele se sentiu, isso foi um alívio. Mesmo assim, continuou no esporte. Temos também a judaica Edinancy Silva, que ela é portadora de uma anomalia genética, teve que passar por um teste de feminilidade
e conseguiu, certo? Passou sendo representado pelo judô brasileiro feminino, ganhou medalha de bronze, campeonato mundial. E com toda essa situação, o que ela declarou foi que ela sofreu mais foi pela família, pelos pais dela, pela maneira que foi colocada toda essa situação. Então ela teve que enfrentar jornalistas, teve que enfrentar justiça, preconceito, bullying. Também o que a gente conseguiu foi esses dados em 2018. Outro atleta também é o Cris Mosier. Ele é atleta transgênero, representado no duato, ciclismo e corrida. Ele foi o primeiro a ser o atleta transgênero, que iniciou a sua transição de gênero em 2010. Sendo então um atleta ativista pela inclusão de direitos e de atletas transgêneros no esporte. Também conseguimos essa informação em 2018. Outro atleta que encontramos, ou melhor dizendo, outra atleta é a medalhista Angela Madison. Ela é paraolímpica, o que se torna um pouquinho mais dificultoso no esporte. Então, além de ser LGBT, ela era paraolímpica. O que ela declarou segundo a pesquisa que conseguimos, que tem que ser muito forte para encontrar e enfrentar todos esses tabus, porque ainda há preconceito no esporte. O que ela declarou também que ela se assumiu gay já quando ela estava no exército, em 1982. Conseguimos também o outro subtítulo, que seria algumas substâncias dopantes. Então, fizemos uma prévia sobre isso, que além do doping mecânico, né, que é como o atleta que conseguimos na pesquisa, o Oscar Pistorius, não sei se é assim que se pronuncia o nome, mas ele tem suas pernas mecânicas, então ele tem essa super vantagem em cima de alguns atletas, segundo declarado ele também. E então ele enfrentou esses tabus, né? Se isso pode ou não pode. Assim como encontramos a outras substâncias dopantes, que também prejudicam o esporte, sendo agentes anabólicos, vários tipos de hormônios, diuréticos ou não, moduladores também hormonais, vários agentes, tudo isso que prejudica o esporte. Conseguimos uma pesquisa que está no nosso trabalho sobre esses agentes que prejudicam o desempenho e melhoram também o desempenho dos atletas. Uma das imagens que a gente buscou para trazer para o nosso trabalho foi da atleta sul-africana bicampeã olímpica mundial dos 800 metros de atletismo feminino, Caster Semenya. Ela foi diagnosticada com hiperandrogenismo intersexo. O que é hiperandrogenismo? Ela é caracterizada pela produção de testosterona acima do normal para uma mulher. É uma disfunção hormonal. A testosterona, como todo mundo sabe, é um hormônio tipicamente masculino que traz as características masculinas para o homem, como barba, crescimento de pelos pelo corpo, engrossamento da voz. E ela, em grande quantidade no corpo, ela pode trazer benefícios relacionados ao desempenho e rendimento nas competições. Intersexo, porque foi comprovado após uma bateria de exames que a atleta é uma variação intersexo, ou seja, ela não tem ovários e nem útero, porém possui testículos ocultos internamente, que é o que faz essa produção exacerbada de testosterona para ela. Ela gerou grande discussão envolvendo as vantagens em seu desempenho, isso porque em Berlim, em 2009, no Mundial de Berlim, ela venceu com grande facilidade as atletas adversárias, e aí, então, abriu-se essa janela para a discussão sobre essa disfunção hormonal. Outro caso que ganhou repercussão foi o da jogadora de vôlei Tiffany Abreu, primeira transexual a atuar no time de elite do vôlei brasileiro. Na época, ela causou grande alvoroço entre as adversárias por conta da sua forma física, mesmo ela estando dentro ter feito terapia hormonal e estando dentro das exigências do Comitê Olímpico Internacional.
a atleta foi alvo de várias manifestações contrárias e ofensivas. Dentre elas estão o comentário do ex-técnico da seleção masculina, Bernardinho, que se referiu à atleta como um homem e fez isso junto com um palavrão após ela ter marcado um ponto contra o seu time. Outra manifestação foi o da ex-jogadora Ana Paula Henkel, na qual considera um absurdo transexuais masculinos obterem o direito de competir dentro do esporte feminino, levando em conta os seus corpos já construídos e formados por testosterona. Isso ela manifestou através de uma carta aberta ao Comitê Olímpico. Nas próximas imagens, nós selecionamos 2 rankings, no qual foi publicado pelo site Olimpíada Todo Dia, que elenca uma relação entre as jogadoras de elite da Superliga Feminina de Vôlei, onde constam suas pontuações e o rendimento relacionado nos sets disputados. Nosso resultado de discussão. Podemos observar que são cada vez mais comuns a participação de atletas transgêneros, homossexuais e atletas com alterações hormonais dentro do esporte, seja ele olímpico, profissional ou amador. Observamos também que o caminho dos atletas que competem com um gênero diferente do seu gênero biológico enfrentam grandes batalhas para fazerem valer seus direitos e garantir a sua integridade. Apesar de todo o avanço cultural alcançado com o passar dos anos, muitas decisões, regulamentos e leis ainda divergem quando o assunto é inclusão no esporte. O Comitê Olímpico está em uma corda bamba, onde mudanças, e ele, como autoridade suprema do movimento olímpico, se posiciona tentando garantir a participação desses atletas e tornar o esporte mais justo e equilibrado. Casos como o de Caster Semenya, que sofre de hiperandrogenia, tende a ser bastante delicado, pois todas as normas e regulamentações apontam um embate entre a ciência e os direitos humanos. As federações e comitês olímpicos de esportes consideram algumas decisões discriminatórias, porém necessárias, exigindo a adequação de atletas, no caso da atleta, aos níveis hormonais exigidos pela categoria feminina, permanecendo controlados até o teto aceitável para que pudesse voltar a competir, o que foi feito pela atleta. Já sobre o caso da jogadora de vôlei Tiffany Abreu, a discussão atingiu patamares acalorados entre as demais jogadoras, comitês, times e técnicos rivais, apesar da jogadora cumprir as exigências do Comitê Olímpico Internacional. As exigências, no caso do Comitê Olímpico, são declarar seu novo gênero civil e manter o controle da testosterona dentro dos padrões exigidos pelo comitê, que é no caso de 5 nanomol por litro de sangue, sendo que a atleta mantém o controle de testosterona em 0,2 nanomol por litro de sangue, segundo os seus exames que são feitos, para que ela possa se enquadrar dentro das equipes femininas. Condição esta que ela deve ser atestada através dos exames nos últimos 12 meses que antecedem as competições. Bom, abordando o quesito desempenho. Estudos que abordem esse assunto ainda são escassos, porém vem ganhando notoriedade e tomando maiores dimensões científicas. Em um ranking publicado pelo site Olimpíada Todo Dia, elenca uma relação entre as jogadoras de elite da Superliga Feminina de Vôlei, onde constam as pontuações e o rendimento relacionado aos sets disputados. Como podemos observar, no maior pontuador geral, a Tiffany Abreu aparece em 10º lugar, com 321 pontos, e não ultrapassa, no caso, a jogadora que é declarada feminina, Katarzyna Skrowowska, uma atleta polonesa. Já na tabela onde aparece o ranking de pontos por sets, a Tiffany Abreu, ela aparece em 14º lugar. Bom, agora fazendo um comparativo do rendimento dos atletas, das duas atletas. Tiffany Abreu marcou 321 pontos em 93 sets disputados. Um rendimento de aproximadamente 3 pontos por disputa. Já a atleta polonesa marcou 520 pontos em 95 sets jogados. Um rendimento de pouco mais de 5 pontos por disputa. Bom, concluído nosso trabalho, então, com esse breve estudo que foi realizado,
é possível constatar que a identidade de gênero é algo muito presente dentro do esporte profissional olímpico, englobando grandes nomes conhecidos nacional e internacionalmente. E, apesar das várias críticas, ainda se fazem presente inúmeras manifestações de apoio à luta e por fazer valer seus direitos assegurados à participação desses atletas transgêneros no esporte, baseados no respeito e igualdade para com todos os participantes. Bom, é possível também perceber que a trajetória desses atletas para aceitação dentro do esporte não é fácil. Deixa em evidência as batalhas judiciais e os longos processos envolvendo as organizações regulamentadoras do esporte, deixa o atleta em uma constante busca dos seus direitos em consonância com os princípios fundamentais garantidos pela Constituição, preservando a sua dignidade e igualdade como pessoa humana, ainda vedando qualquer forma de discriminação, seja ela como se manifestar. O Comitê Olímpico Internacional e seus apoiadores visam garantir um esporte justo e equilibrado. Ainda que não em grandes quantidades, estudos como o da médica Joanna Harper devem ser feitos e aprofundados, o qual a gente citou no trabalho, e que ela constatou que dentro das pesquisas dela, onde ela analisou diversos atletas, comparação de desempenho entre atletas transgêneros e cisgêneros. Cisgêneros são os que se declaram com a sua natureza biológica, o feminino e o masculino, concluiu que após a transição de gênero e as terapias hormonais, os resultados não apontaram diferença significativa em seus desempenhos, constatando que a terapia hormonal equipara os competidores. Conclui-se que, então, é fato que esse debate de gênero sobre a inclusão de transexuais no esporte ainda está longe de ter um final, pois se trata de uma questão de cunho social, moral e biológico. Por isso, faz a necessidade de ainda mais estudos aprofundados e conclusivos para preencher as lacunas que ainda são questionadas.